O que é preciso saber e fazer para montar um RH de alta performance? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos receber o André Souza, consultor empresarial com experiência atendendo algumas das maiores empresas do mundo, além de escritor de 4 livros sobre gestão de pessoas e fundador e CEO da Futuro SA. Inclusive, eu já sei aqui, né, Paty, que você já leu todos os livros do André. Alguns. O episódio promete, gente. Então, se vocês querem descobrir como atuar de forma cada vez mais estratégica e eficiente no RH, fica por aqui até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, né? O seu podcast semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado já há 4 anos, toda quinta-feira às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube. Muito bem, para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem não conhece, convido a acessar forsales.com.br. Lembrando que a For Sales é uma das empresas da The For Sales Company. Para começar, então, agora sim, André, queria te dar muitíssimo boas-vindas, falar que é uma grande honra estar te recebendo aqui, viu? Eu que me sinto honrado aí pelo convite. Vai ser muito bacana bater esse papo sobre um tema que eu sou, obviamente, apaixonado, né? Não à toa escrevo sobre o tema, trabalho com o tema, né, por mais aí de 25 anos já, então vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Muito legal. E você, Paty, você já deu uma palhinha ali no Warmap, que é um dos livros de cabeceira ali, o Reinvente Seu RH, né? Sim. Bom, muito bom estar falando com todo mundo aqui. De fato, o André, para mim, é uma referência, então acho que vai ser um ótimo episódio, sem dúvida nenhuma. André, queria começar já aqui, eu conheço, acho que há alguns anos já, né? Uns 2, 3 anos, talvez mais, né, André? A gente está junto nessa jornada, mas eu queria que as pessoas pudessem te conhecer um pouco. Então, se você puder contar um pouco da tua história, da tua experiência, enfim, para a gente vai ser bem legal. Perfeito. Vamos lá. Bom, como o Rodrigo já falou, né, eu sou fundador e CEO da Futuro SA. A gente é especializado, né, em ajudar grandes empresas em projetos de evolução cultural ou transformação cultural e também em transformação estratégica da área de recursos humanos. A Futuro SA tem, né, mais ou menos 6 anos já de atuação e ele é fruto muito da minha experiência, né? Eu atuei, né, como executivo de RH por mais de 20 anos, né? Liderei posições de RH tanto para a América Latina e também posições globais em grandes organizações como a Bayer, Monsanto, Coca-Cola, enfim, uma série de empresas. E é um tema que eu sou totalmente apaixonado, aí, como vocês, né, já sabem, né? Então, essa é um pouco aí da minha trajetória. Estou muito feliz assim, né, com tudo que a gente vem ajudando, né, o mercado a construir, desenvolver. E é parte do meu propósito de vida realmente fazer essa transformação acontecer nas organizações. Muito legal. É isso. André, ao acompanhar, né, diferentes empresas de diferentes segmentos, eu percebo que é muito difícil conseguir fazer uma gestão de RH excelente nos temas estratégicos do negócio, né? Quer dizer, no meio daquela enxurrada de subsistemas, de temas transversais que o RH tem que lidar, a gente fica muitas vezes apagando incêndio e não atuando de forma estratégica. Eu queria começar te perguntando o seguinte, né? O que caracteriza um RH de alta performance na tua visão, para dar o tom aqui da conversa do que a gente vai estar falando, né? Quando você falar RH de alta performance, você é a Paty, do que nós estaremos falando, né? Perfeito. Bom, eu gosto para começar já, assim, acho que eu gosto de uma frase que também está lá no livro, né, do Reinvente o seu RH, mas uma frase talvez o papa aí do RH, né, mundial, que é o Dave Urich, que ele fala, né, que o grande desafio do RH é que o RH fazer RH para o RH, né, e não fazer o RH que ajuda efetivamente, né, não é nem contribui, é realmente estar ali
como um instrumento de geração de valor para as pessoas e para o negócio. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O que é o RH de alta performance? Tudo que esse RH faz, ele precisa estar orientado para geração de maior valor, maior impacto e resultados para o negócio. Então, toda vez que o RH se envolve em iniciativas que não estão gerando esse tipo de valor, impacto e resultados, ele certamente vai se perder, porque assim, é muito cômodo para algumas áreas de RH, às vezes você ficar no operacional e colocar isso até como uma desculpa. E falar assim, não, eu fico muito no operacional, mas ninguém vai lá e resolve o operacional, né? Ninguém vai lá e realmente, tipo, ó, o que a gente precisa resolver para a gente deixar esse operacional de lado? E uma das perguntas até que eu coloco no livro, né, do Reinvente o RH é a seguinte: imagine que hoje todos os problemas operacionais que o RH enfrenta dentro da sua empresa, eles acabaram. Hoje, acabaram. O que você vai fazer a partir de agora? Qual é o seu trabalho a partir de agora? E muitos RHs, eles não têm uma resposta imediata para essa pergunta. O que significa, na prática, que é meio cômodo você ficar no operacional também, porque o desafio é maior você pensar além do operacional. Então, já deixo essa provocação inicial aí para todos os RHs. Olhe para dentro e imagine que 80% daquele maior problema operacional que toma a maior quantidade do seu tempo se elimine. O que você estaria fazendo a partir de hoje para gerar mais valor, impacto e resultado, já que você não vai ter mais a perda de tempo operacional daqui para frente? Eu adoro essa provocação, André, porque faz com que a gente, né, da área de pessoas, a gente tenha que repensar a maneira como a gente faz as coisas. Então, o André até atuou com a gente num momento com os nossos business partners, porque era sempre essa desculpa, né? Ah, não, mas eu tenho que, sei lá, ver questões operacionais aqui, não me sobra tempo para pensar. Ah, então tá bom, então vamos organizar aqui para que sobre tempo. Então, acho que esse é o grande desafio aqui, como é que eu coloco a área de pessoas no negócio, que é esse ponto, né, André, que você sempre traz, assim. Então, até queria te perguntar, porque você sempre fala dos indicadores, né? E aí o André traz uma provocação importante, que são os indicadores de negócio. Então, você sabe falar qual é o seu EBITDA, qual é o seu lucro líquido, para onde o cliente está indo? Essa é a provocação. E aí fica aqui para quem está nos ouvindo, né, que você sabe tudo isso? É isso, né, André? É isso que você traz um pouco, né? Então, e que principais indicadores aí, né, a área de RH precisa tá atuando, tá vendo, né? E assim, muitas vezes vai além dos indicadores. Os indicadores, eles já dão para a gente uma percepção do que aquele time executivo, aquele time de liderança está mais atento naquele curto prazo. E é muito importante o RH estar sensível a entender o que está tirando o sono dos principais executivos do negócio naquele momento, no curto prazo, mas também para o médio e longo prazo, porque todo time executivo ele tem um chefe, né? Se é uma empresa com ações no mercado, são os acionistas no mercado. Se é uma empresa de dono, muitas vezes é a família. Enfim, você tem sempre tem um chefe do time executivo. Então, o que está tirando o sono desse time executivo, desse presidente, da diretoria, que o RH pode ser um facilitador para ajudar a resolver aquele problema? Porque, assim, independente do problema, em algum momento isso vai esbarrar em pessoas. E o RH, ele, às vezes, perde a oportunidade de gerar esse valor para o negócio porque ele não está atento ao que está acontecendo na dinâmica de preocupações e desafios do dia a dia. E aí ele acaba trazendo temas para o negócio que não tem nada a ver com a realidade e que são desinteressantes. É isso. E pode ser assim, um tema ultra relevante. De repente a pessoa vai no EBRH, no CONAR, e vai ver coisas espetaculares. Ela vai querer já levar na semana que vem para, sei lá, para uma reunião do time executivo. Mas será que é o melhor momento para você levar esse tema? Não é melhor você levar esse tema já de uma forma estruturada, com
empresas que já realizaram isso com sucesso, qual foi o impacto, quais foram os erros, quais foram os aprendizados e tal. Se estrutura um pouco mais e vê a questão do timing, se aquilo vai ajudar a resolver um problema real. A melhor forma de você aprovar um projeto dentro de uma empresa, um projeto que o RH considere relevante, é quando a gente consegue que o time executivo veja aquilo como relevante para resolver os problemas do negócio e não os problemas do RH. E muitas vezes estão pedindo por isso, né? E aí eu acho que aqui tem um outro ponto que muitas vezes, para mim, eu percebo que o RH não escuta o cliente. Né? Como ele tem uma agenda própria, que é isso que o André está trazendo, não, é um momento de avaliação de desempenho, vamos falar de avaliação de... é o momento, sei lá, agora está na onda falar de dados, então vamos trazer dados. Mas isso agora é um momento, é importante, então eu gosto muito dessa provocação. Porque às vezes a gente... eu tenho hoje... até tem um exemplo bem bacana, assim, esses tempos a gente fez uma reunião global e eu pedi para o gestor de negócio da BU Estados Unidos estar falando com a minha equipe. E ele falou muito de pessoas no final, porque ele falou, olha, tem uma questão aqui com o meu time comercial, eu tenho uma questão aqui com o meu time de produção. No final, é isso que o André tá trazendo, é sempre pessoas. E aí ele leva a BP para todo lugar. Ela vai para reunião de cliente, ela vai para reunião com operação, ela vai para fora, ela vai falar com os representantes. Porque ele falou, eu preciso que ela esteja junto comigo, pensando sobre pessoas. Legal. E eu acho que aí sim isso é estratégico, né? Porque hoje ela consegue falar com uma propriedade do negócio, que aí ela não é só do RH, né? Mas você sabe que eu vejo também, Paty e André, que eu acho que tem um vício de comportamento, né? De nós do RH, como a gente é uma área de suporte, não é uma área de suporte, mas como a gente, em vários momentos, é colocado como suporte, então, me dá um suporte com essa pessoa que está com problema de saúde mental, me dá um suporte. A gente se coloca também numa posição de estar atendendo aos gritos, aos chamados, e aí cria uma tendência a um comportamento de retaguarda, não de protagonismo, né? E então acho que tem um certo também modelo, uma tendência do profissional de RH de virar aquela pessoa gregária, bem intencionada, de boa vontade, mas que espera receber o comando para atuar, né? Então, mas essa é a provocação que o André faz, né, André? Porque esse é o papel, né? E eu acredito muito assim, né, até nesse exemplo que você trouxe, né, sempre vai haver demandas dos líderes, né? Sempre. Mas, às vezes, o profissional de RH ele não questiona as coisas, né? Ele não faz as perguntas que deveria fazer. Então, sei lá, algum líder, uma área vem com algum tipo de demanda, basta você perguntar de volta, né? Perguntar, mas por que isso está ocorrendo? Né? Por que isso tem sido um problema pontual, recorrente? O que está acontecendo efetivamente? Qual tem sido o seu papel para resolver esse problema como líder, como gestor? E vamos conversando até o líder chegar à conclusão de falar assim, pô, realmente o problema era meu, desculpa aí por ter te incomodado. Porque assim, a gente precisa também educar também o gestor de que, óbvio que nem tudo relacionado a pessoas vai ser responsabilidade do líder, né? Porque tem processos de RH, modelos que precisam ser estruturados, etc. Mas no dia a dia, ele não pode depender de alguém, um BP de RH ou quem quer que seja, para resolver os problemas dele, né? Isso envolve até recrutamento e seleção. No frigir dos ovos, quem contrata é ele, né? O RH está ali ajudando a instrumentalizar, da metodologia, etc. Mas, no final das contas, ele é o responsável, né? De acordo com a cultura que a empresa quer desenvolver, etc. Então, assim, essa habilidade de também fazer boas perguntas para os gestores, para a liderança mais sênior, é também uma habilidade importante para criar um pouco mais ainda mais credibilidade para o RH. Porque o RH se posiciona e fala assim, não, o meu papel aqui é esse e o seu papel é esse. Se eu resolver todos os problemas dele, eu passo a ser o assistente de todos os líderes da empresa. E o RH não tem braço suficiente para isso, né? É isso mesmo. E aí, por isso que eu acho, na tua pergunta, Rodrigo, que a gente se coloca nessa posição. Então, cabe a nós sair dessa posição. André, você falou um pouco das perguntas, né? E eu acho que as suas perguntas são sempre poderosas, mesmo sendo simples, né? Porque a gente fala, putz, por que eu não pensei nisso antes?
Você tem um rol de perguntas que você pode nos ajudar aqui para que as pessoas que estão nos ouvindo, assim, putz, essas aqui não podem faltar. Tem alguma... Você traz algumas? Então, eu acho que depende, é muito situacional, né? Então, a gente deu um exemplo agora de uma situação corriqueira, né? De um líder que vai demandar algo para um BP, né? E de uma forma muito sutil, né? Através das perguntas, sem falar nada, o líder saca que, opa, o problema é meu, né? Sem o RH precisar falar, pô, mas isso é um problema seu, né? Ninguém, em nenhum momento nós falamos isso, mas levamos o líder a concluir isso. Mas, por exemplo, dentro do rol de coisas que o RH precisa entender, a gente pode ter algumas dimensões. Então, por exemplo, vamos imaginar a dimensão se eu estou conversando com um executivo, né, dentro da organização. Eu não posso conversar com esse executivo, né, como você bem introduziu lá no início, né, Patrícia, a gente não ter a visão do que está acontecendo no negócio. Então, assim, eu não posso entrar nessa reunião sem ter essas informações. Então, eu não preciso perguntar para o executivo as informações que estão disponíveis ou no site, ou com líderes mais júniores, que eu tenho já uma relação, eu posso, né, investigar isso. Então, são perguntas relevantes. No momento que eu estou com esse executivo frente a frente, eu posso fazer perguntas também que podem ajudá-lo a pensar também e me ajudar também a ajudá-lo. Por exemplo, considerando que a gente está no negócio nos últimos tempos, nosso lucro líquido deu tanto, nosso faturamento deu XYZ, o nosso churn deu não sei o que lá e tal, o que tem que ter tirado mais o sono aí nos últimos meses? O que está realmente aí na tua agenda que você precisa resolver? Ele vai ter vai ser muito prazeroso para ele falar, porque realmente ele estava precisando falar sobre isso. E com essa resposta vem um monte de oportunidades que o RH pode... Opa, isso aqui é uma coisa que está conectada a um outro projeto que eu estava pensando e que, de repente, agora é o momento e tal. Então, é uma forma de ajudar o líder a pensar e organizar melhor ali os desafios dele e eu identificar a oportunidade de como ajudá-lo. Número 1 é esse. Número 2 é a gente ajudar ele a pensar um pouco mais no médio e longo prazo, porque, obviamente, ele já é pressionado para o curto prazo, ele vai falar muito tranquilamente sobre esses desafios de curto prazo. Mas na hora que a gente perguntar para ele, assim, poxa, e sobre 2025 e 2026? Como é que você está vendo a tua área e a nossa empresa frente ao que está acontecendo no mercado? Né? Se eu trabalho no mercado de commodities, por exemplo, vai subir, qual é a tendência, etc. Talvez ele não tenha parado para pensar de forma estruturada sobre isso. Mesmo que ele não tenha uma resposta imediata sobre aquilo, eu já estou gerando valor para ele. Porque, assim, nossa, ninguém nunca parou aqui para me perguntar sobre isso e eu deveria ter essa resposta para te dar. Então, o próprio fato de você fazer uma pergunta que ele não sabe responder, mas que ele deveria saber responder, você já gerou valor para aquele executivo e para a própria empresa. Mas se ele te responder, é ainda melhor, porque você também vai ter mais subsídio de coisas que você pode contribuir para o futuro. Então, dei só um exemplo, né, assim, de uma conversa, talvez com um nível mais sênior, onde 2 ou 3 perguntas bem feitas geram muita, sabe, rende muita conversa e te posiciona de uma forma um pouco diferente do que o normal. É isso aí. Até quero dar uma dica para quem está nos ouvindo, e aí se o André quiser também trazer um pouco do conteúdo, né? Eu li muito o Reinvente Seu RH, que é um dos livros do André, e eu tenho ele como cabeceira mesmo, porque ele tem perguntas ali que eu chamo de poderosas, né? Então tem algumas coisas que eu quero pensar de novo, entender como é que funciona, eu vou ali e isso me dá muitos insights. Então, quis puxar esse gancho das perguntas, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que o RH muitas vezes não faz as perguntas que são relevantes para o negócio, que agregam valor, e eu acho que esse livro pode ser uma boa opção, assim. Até, André, se você quiser fazer um resuminho dele, acho que seria bacana aqui pra gente, hein? Ideia. Não, legal. Bom, o livro, né, ele tem muito exemplo, né, assim, de outras empresas. Acho que
também é um valor agregado grande. Ele tem uma pesquisa que a gente faz a cada 2 anos, e esse livro ele traz a primeira edição dessa pesquisa, que traz uma série de conclusões interessantes que mostra um pouco da percepção do próprio RH em relação àquelas perguntas e a percepção de outras áreas, e como o RH consegue enxergar alguns pontos cegos, né, de que às vezes o RH acha que está abafando em determinados temas e a área de negócio não necessariamente vê daquela maneira. Mas ele traz ali um método, né, que eu fui desenvolvendo ao longo da carreira, que eu chamo de os 4 pilares da geração de valor, que é uma maneira do RH se estruturar, né, de uma forma assim, né, como a gente está fazendo aqui, de forma um pouco mais estratégica, para gerar mais impacto e resultados. Esses 4 pilares são os seguintes, né? O pilar 1 é essa visão estratégica, que tem um pouco a ver com essa lógica que a gente está na forma como a gente está conversando com o executivo, a minha busca de informações, o que é o mercado que essa empresa está atuando, para onde essa minha empresa vai, né? O que eu estou fazendo aqui está contribuindo para isso ou não. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de cultura, que apesar de muita gente colocar cultura como um tema de RH, é impressionante como ainda é um tema novo dentro do próprio RH. Sim. Então, não é algo que, apesar de todo mundo falar, mas na hora de realmente você estruturar, instrumentalizar, desenvolver, escalar dentro da organização, isso não é uma prática. Então, é uma oportunidade ali também do RH gerar alto valor e impacto. Esse é o pilar 2. O pilar 3 é o que a gente chama de gestão integrada de talentos. E, normalmente, como a gente vê nas empresas, né? A gente vê as áreas muito verticalizadas dentro do RH, né? Então, recrutamento e seleção, aí clima e cultura, remuneração e benefícios, gestão de desempenho, e quase que como se fosse elas meio que não conversando entre si. Então, tem coisas, por exemplo, que a área de gestão de desempenho está fazendo que impactaria a forma de recrutar, mas ninguém sabe o que um está fazendo, o que está o outro. Então, quando a gente fala gestão integrada de talentos, é resolver problemas da empresa de uma forma cruzada, utilizando todos os subsistemas de RH. Então, por exemplo, eu quero criar uma cultura de alta performance. Cara, isso mexe de uma forma integrada com todos os subprocessos de RH. Da forma como eu recruto, até a forma como eu faço gestão de desempenho e a forma como eu faço remuneração, por exemplo. E o último item, não menos importante, mas é a parte de como eu faço a gestão desses resultados, né? O que eu chamo de analytics e performance. Então, quais são os dados que realmente eu preciso para mostrar para o negócio que toda essa operação que eu estou fazendo em gestão de pessoas está realmente gerando valor, impacto e resultados para o negócio. E não ser um mero dashboard, um slide onde eu vou mandar para você por e-mail e vai ser mais um e-mail que você não vai enxergar valor nenhum, porque tem dados ali que para você não tem importância nenhuma. Então, é uma forma também de aproveitar elementos de comunicação, impacto, nem tudo você precisa informar para todos os níveis, o que é mais importante para cada nível da organização. Então, tem diversos aspectos ali que acho que o livro contribui, né, nessa reflexão. E, André, quem trabalha comigo me conhece como o chato do método, do processo e da planilha e da matriz avaliativa, né? Sim. Então, eu não poderia, nessa linha, né, eu não poderia deixar de te perguntar o seguinte, né? Primeiro de tudo, eu te dar um parabéns, porque eu achei genial o teu resumo, eu achei muito assertivo. Vocês entendem por que é meu livro de cabeceira? Eu até anotei aqui, para eu fazer o aprendizado ativo, né? Eu estou ouvindo e anotando para eu lembrar depois. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as metodologias que você entende que são estruturais para atuar bem em cada uma dos 4 pilares aqui, né? Eu mapeei 4, não sei se eu mapeei certo, que é a visão estratégica, gestão de cultura, gestão de talentos e analytics e performance. Quais são os métodos, o kit básico de conhecimentos estruturais / metodologias que a gente tem que ter para operar num nível ótimo nesses assuntos? Então, cada
pilar desse ele é um mundo à parte, né? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, o pilar de cultura, que é um pilar que a gente tem trabalhado muito, o próprio pilar de cultura tem um aprofundamento ali que ele se associa com os outros pilares, mas ele demanda ali determinados conhecimentos e uma metodologia própria. Por quê? Quando a gente fala de cultura, para sair da subjetividade do tema de cultura, também você precisa ter uma estrutura assim, para você navegar e explicar bem para o time executivo, porque o tema por si só tem uma subjetividade. Então, é tirar essa subjetividade e trazer mais para o objetivo e numérico, por mais que seja subjetivo. Então, por exemplo, em cultura você tem um primeiro passo que é você fazer o diagnóstico da cultura atual, né? Segundo passo ali, definir a cultura desejada. O terceiro passo é, até aqui tudo ótimo, tudo no PowerPoint lindo, mas o terceira etapa que é a mais importante é como é que eu desenvolvo, escalo e dissemino isso para todos os níveis da organização. Quer dizer, essa etapa é ultra importante para empresas maiores, né? Passou ali de 200, 300, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, isso passa a ser um tema de alta relevância. E, por fim, como é que eu faço a mensuração também de como eu estou evoluindo desse ponto A para o ponto B, né? O ponto A é essa cultura atual que eu tenho hoje, o ponto B para onde eu quero ir. Então, como é que você sabe se você está realmente chegando lá ou não e o que falta para você chegar lá? Esse também é um método que a gente tem, que a gente chama de 4Ds da evolução cultural, né? Então, diagnóstico da cultura atual, definição da cultura desejada, disseminar e desenvolver a cultura e depois dimensionar e mensurar os resultados. Então, assim, cada pilar desse, Rodrigo, eu diria para você que ele tem um mundo próprio, né? E, assim, quem quiser realmente saber mais, assim, a gente vai conversar muito sobre isso aqui, mas aprofundar mais, realmente, assim, eu recomendo os livros, né? Estão aqui atrás de mim, tanto o Reinvente o CRH quanto o de Cultura estão aqui do lado, tem um novo aqui, o Insights, que está aqui atrás. Mas também tem o blog da Futura SA, assim, toda semana tem 2 ou 3 conteúdos lá que a gente posta lá. Enfim, mas assim, é um mundo de coisas em cada um desses pilares. Agora, do ponto de vista de conhecimento, eu diria para você que, inevitavelmente, um bom profissional de RH ele não vai poder deixar, hoje em dia, de saber mais realmente sobre o que a gente chama de... poderia chamar de conhecimento do negócio, mas fica muito genérico, mas assim, é uma combinação de você entender o que a sua empresa faz profundamente, o ambiente de mercado que ela está inserida, quer dizer, tipo, um mercado oceano vermelho, oceano azul, você está muito atrás, você está à frente, etc. Mas, em especial, para você realmente gerar impacto, é você saber fazer a leitura dos números. E é algo que, assim, pouca gente nas empresas tem uma visão disso, porque em qualquer empresa né, de grande porte, estruturado, ou de médio porte, vai ter um trimestre ali de divulgação de resultados. E eu vou te falar para vocês, né? Eu trabalhei 20 anos em empresas. São raras as pessoas que acompanham ao vivo e tomam nota do que está acontecendo ali. Sim. E aquilo ali é um subsídio de informação de como você vai gerar impacto para um negócio gigantesco. Só que ninguém entende o que é EBITDA, o que é lucro líquido, o que é fluxo de caixa, porque isso é bom, isso é ruim. Então, se eu estivesse hoje no lugar das empresas, acho que, né, e no lugar de uma liderança de RH, eu mergulharia aí, tipo, vamos dar o básico para essas pessoas entenderem e fazer com que essas pessoas participem dessas demonstrações de resultados. Depois você reúne o time de novo e faz um debriefing, né, daquela divulgação. O que vocês entenderam? Vocês viram que essa foi uma oportunidade? E, às vezes, as próprias lideranças de RH perdem essa oportunidade. Então, se tem um conhecimento assim, inicial que vai além da parte técnica do RH, que gera muito subsídio para o RH gerar mais valor, é esse conhecimento de negócio. E, André, se eu puder dar uma pequeníssima contribuição aqui nesse item da visão estratégica que você trouxe, aproveitando que você deu uma sistematização muito interessante de gestão de cultura ali, né? Diagnóstico, definição, disseminar e dimensionar.
Eu me lembrei, quando estava falando de visão estratégica agora, de um conceito de inteligência de mercado que eu uso muito e que, inclusive, é meu roteiro de reunião de apresentação de resultado na empresa. Que a gente faz uma reunião todo mês de abertura de números para a empresa toda. Que é uma visão de macro, micro e intra, né? Quando eu penso em visão estratégica, né? O macro seria a macroeconomia, né? Macropolítica, exato. Fatores exógenos ao segmento e ao negócio. O micro é a análise concorrencial, então é segmento mesmo, quem são os players, onde é que está a tua empresa, como é que está indo o segmento, como é que está indo a tua empresa, como é que está indo os concorrentes. E o intra é a eficiência da governança interna mesmo, quer dizer, os atributos internos do negócio, né? Capacidade fabril, competitividade fabril, fôlego financeiro, as variáveis das subsistemas ali de governança, né? E eu estou falando isso aqui porque eu aprendi esse conceito há uns 10 anos atrás, eu uso ele para 1 milhão de coisas. Então, sempre que eu vou pensar sobre algum tema mais panorâmico e que cruza essas três dimensões, né? Eu sempre tento sistematizar assim, né? Macro, micro e intra, para ter uma visão, né? E aí, eu acho que é isso que falta dentro do RH, que é o que o André está trazendo, que é essas informações já estão aí, né? A empresa já disponibiliza. Então, assim, não é assim, não, putz, é difícil, eu não... Já tá. Então, assim, vamos aproveitar enquanto RH essa oportunidade e trazer. E eu acho que tem um outro ponto, André, assim, que talvez de fato a área de pessoas em alguns momentos tenha mais dificuldade para, enfim, porque não é a nossa área, né? Porque a gente estuda outras coisas, enfim. Porque ela é muito transversal também, mas, né, por outro lado, a parceria ela é importante. Né? Então, chama o cara de gestão de negócios lá, o dono da BU para falar. Isso é muito legal, porque isso aproxima o RH da área de negócios e o cara de negócios também sente poxa, o RH quer investir, quer entender, quer saber como funciona. Então, eu acho que vamos ter possibilidades aqui, né? Talvez você não consiga falar de tudo, mas você tem um parceiro do lado que sabe falar, né? Mas você sabe que você estava... E é engraçado, né? Porque desculpa interromper, Rodrigo, não, porque na carreira, da onde veio, né, esse tipo de pensamento e esses conceitos assim que eu trago e a prática, né, no dia a dia? Porque, assim, originalmente eu não vim da área de RH, né? Então, vim da área de marketing, de produtos e tal. Quando eu migro para o RH, eu começo a perceber, dentro daquele ambiente, que as pessoas, não conseguiam fazer a ponte de, eu perguntava para as pessoas, mas por que vocês aqui na RH, né, quando eu estava ali nos meus primeiros meses, mas por que vocês estão fazendo essa ação aqui, nesse momento? As pessoas não conseguiam explicar e falavam coisas do tipo, não, porque o mercado está fazendo. Eu falei, não, tudo bem, mas a gente precisa do que o mercado está fazendo? Qual é o critério para vocês definirem? E essa resposta não vinha. Eu comecei a perceber que o grande valor, né, os profissionais de RH que realmente geravam valor para o negócio eram aqueles que conseguiam fazer essa ponte entre, cara, eu consegui ir lá conversar, é quase um tradutor, sabe? Eu consegui ir lá conversar com a área de negócio, agora eu vou aqui para dentro do RH traduzir isso em ações e coisas que eu tenho que fazer que vão ajudar aquele negócio a ter sucesso. Então, enquanto você não consegue falar aquele idioma lá, você vai perder a oportunidade de gerar impacto, porque se você for lá para o time executivo e falar, não, temos agora que focar em sucessão, temos que focar agora em qualquer que seja o tema do RH. Para ele é algo que, cara, ok, mas por que eu tenho que fazer isso? Para ele, o RH é um meio para que atinja um determinado resultado do negócio. Se você conseguir demonstrar que ao fazer essa ação, você vai gerar o resultado X lá para o negócio, é isso que ele quer ouvir. Né? Então, ele não quer ouvir que você vai fazer gestão de talentos, que você quer fazer sucessão. Até porque é mais coisa para a agenda dele, né? Ele já tem muita coisa. E coisa que ele não entende. É isso. Então, a lógica, ela se inverte, né? Porque não é o RH trazendo coisas, não. É você indo lá, entender o que está acontecendo e volta com um produto que é importante para ele. Eu acho que essa é a grande sacada aqui. E que, infelizmente, e aí aqui, enfim, meus colegas
talvez não gostem tanto, mas a gente fica no nosso mundo de RH. Que é isso que o André falou, né? Quando alguém vem de fora do mundo de RH, fala, cara, não é possível que vocês estão nessa ilha aqui. Eu não sei, e um dos livros fala sobre isso, né? Uma pesquisa, que é super interessante essa pesquisa, que é assim, ó, o RH acha que é incrível. Nossa, eu tô fazendo os melhores produtos da melhor forma. E aí pergunta pro CEO, né? Ou pro gestor, e aí, qual é a agregação de valor que o RH tem? Puxa, muito baixo. Fala, então, a gente está tendo um problema de espelho aqui, né? Interessante. E às vezes, e pode ser também até de comunicação apenas. Pode até ser que aquele produto que o RH desenvolveu pode até ser seja bom, espetacular, mas ele não está conseguindo traduzir aquilo numa linguagem que aquele área de negócio fala assim, nossa, mas eu não sabia que ia gerar esse impacto. Você está apenas falando sobre o quê? Vamos fazer sucessão a partir de agora, porque sucessão é importante, porque todas as empresas estão fazendo. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir, olha, se você fizer isso, a gente está diminuindo o risco da empresa, a gente diminui esse custo, porque a gente vai ter um plano estruturado, não vai precisar recorrer a uma consultoria externa e vai demorar para contratar, e pode errar em contratar, e vai ser o custo, blá, 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 blá. Enfim, tem que trazer tudo para número, não tem jeito. Mas aí eu não sou bom em várias coisas, mas se tem uma coisa que sou muito bom é em recrutar e selecionar. E eu preciso dizer em defesa, né, da nossa categoria, do RH, que o RH junto com vendas, né, são os dois subsistemas do negócio que mais demandam um equilíbrio entre soft skill e hard skill. E especificamente RH, diferente de vendas, que o soft skill ele é on the job, o RH ele não só tem que ter um soft skill na execução, como ele precisa ter teoria, né? Sim. Teoria de cultura, teoria de valores, de fixação de valores, de comportamento humano, de psicologia organizacional. Então, no final do dia, eu entendo que o RH é um local onde nós temos uma alta carga de informações subjetivas e objetivas convivendo, e é dificílimo achar um ponto de equilíbrio na subjetividade e objetividade desse mundo. Mas sabe o que acontece? Essa última fala do André ela é importante, né? Que é assim, tudo se resume a números. Porque o grande ponto aqui é quanto vai custar, quanto eu vou economizar, qual é o saving, e se isso vai gerar valor para a companhia. O que é bonito e soft skills pra gente é pra gente. Não necessariamente ele precisa saber, porque se ele precisar, ele vai te perguntar. Mas a gente dá mais importância a esse processo de, nossa, vai ser tão legal, né? Um projeto de cultura. O projeto de cultura, eu vou fazer o projeto, do que, olha, a gente vai gerar X%, as pessoas vão diminuir, a gente vai diminuir o turnover, com isso eu vou diminuir X de contratação, e se você fala a linguagem dos números, eles vão te ouvir. Tá certo. E eu acho que a magia, no final das contas, é o equilíbrio, né? Eu acho que tem os elementos qualitativos em qualquer projeto ou ação que você vai realizar, que muitas vezes não vai ser tão fácil quantificar, mas são igualmente importantes para algumas pessoas. Por outro lado, o quantitativo ele é importante para outro tipo de perfil profissional, talvez mais racional, que quer ter uma prova concreta de que aquilo vai gerar resultados. O grande ponto é que, na maior parte dos casos, quando o RH quer fazer uma influência ou quer vender o peixe de algo, ele acaba focando muito mais nos aspectos qualitativos do que nos quantitativos. Então, assim, o segredo da vida, né, gente, é o equilíbrio. Você tem que ter o qualitativo sempre, não é para abandonar o qualitativo e nem essa essência do RH, porém, tem que trazer coisas que não estão no sangue do RH de forma imediata. Isso tem que ser desenvolvido. Então, é uma prática importante para gerar influência e impacto. Eu acho que esse é o ponto. Como que eu gero influência e impacto? Eu acho que tem uma pergunta aqui que é: quem é meu público? Essa sempre é a pergunta, né? Então, se eu tô num board ou num comitê de pessoas, enfim, e é um grupo que precisa de números, você tem que começar por ele. Depois você vai falar que realmente as pessoas estão saindo por esse.
situação, que a liderança não está sendo confiável, aí eles vão te ouvir. Opa, isso aqui está me gerando um prejuízo de tanto no final. Então, essa combinação que ela precisa acontecer, e aí eu acho que é aqui que a gente se perde. Quer dizer, o efeito é o número, a causa é esse componente subjetivo / qualitativo, né? Quer dizer, correlacionar, né? Correlacionar. E muitas vezes, eu não sei, André, se você viu isso em outras organizações, eu acabo trazendo gente de fora para falar. Eu que vou dar o briefing, mas nossa, se é o André falando, meu Deus, agora tá tudo certo. E agora sim, né? Agora vai. Você poderia falar a mesma coisa. Mesma né? coisa, e sem custo nenhum, mas isso ajuda. Mas é que você é uma ótima diplomata, Paty. E, inclusive, eu entendo, num livro que eu li até do fundador de uma grande empresa americana, ele até coloca o RH como uma dos grandes papéis é ser diplomata, né? Representar a empresa sem se colocar no lado A, no lado B, enfim, tá uma posição de diálogo, né? E eu acho que você faz isso muito bem, porque não é muito intuitivo, né? Você no dia a dia ali conseguir ter essa sagacidade de, puxa, eu vou mudar o interlocutor para reforçar a mensagem, né? Isso. Então... Eu vou dar só uma outra dica aqui, que talvez seja interessante para quem está ouvindo ou vendo a gente, que é, assim, poxa, André, mas vai demorar um pouquinho para mim, para eu ter esse conhecimento de negócios e tal. Como é que eu posso já capturar, né, ter um pouco mais de insights em relação a coisas que eu preciso focar? Cara, não precisa ir muito longe. Observa as palavras que mais se repetem dentro da sua organização. Às vezes é eficiência, às vezes é lucro, resultado, cliente e tal. Então, assim, é uma das melhores coisas que você tem que ficar prestando atenção. Se o presidente fica falando, toda reunião que você escuta, ele fica falando em 2 ou 3 coisas, é aquilo que você... né, é aquilo que está batendo, estão batendo nele, inclusive, sobre isso. Ele está sendo pressionado a resolver esses desafios. Só para a gente ter uma ideia, eu li um artigo, tem alguns dias, que analisaram a quantidade de palavras, quantidade de vezes que foi mencionado algumas palavras naquelas cartas do Jeff Bezos, do acionistas, de divulgação dos resultados. Quantas vezes ele falou, qual foi o termo que ele mais falou? E, impressionantemente, não foi a Amazon que ele falou nas cartas, foi cliente. Então, superou, ele falava mais de cliente do que da Amazon. Então, aí a gente entende um pouco do nível de preocupação e qual o desafio estratégico daquela organização. Quer dizer, se eu sou de uma área dentro da Amazon que quero gerar valor e quero ter impacto e influência no negócio, eu vou fazer coisas que vão resolver problemas do cliente. Do cliente, é isso aí. Legal. É isso. E eu acho que nesse exemplo específico que você está dando, que eu acho que é bem legal da escuta, é sair a campo. Opa! Assim, me dá desespero o RH que fica sentado no escritório. Então, assim, vai visitar cliente, vai fazer rota de loja junto com o vendedor, porque é isso que dá a essa linguagem de negócio. E muitas vezes a gente... Lá, né? É a vida isso. Tá na ponta, né? É isso aí. O negócio é o que está acontecendo na ponta. E eu aproveito, né? É isso, eu aproveito no carro muito para fazer pesquisa mesmo, né? Me conta aí, tudo que tá errado de RH, vai, que você olha aí e fala, putz, e as pessoas falam, obviamente, né? Então... Eu me recordo, Patrícia, assim, sempre quando você falou isso, me veio um exemplo, assim, né? Eu trabalhei no agronegócio, né? E eu sempre, a cada 3 meses, ia, né, para o interior do Brasil, junto com algum representante de vendas e tal. E naquelas viagens, né, no agro, é tudo 300, 400, 500, 600 quilômetros, né, dentro do carro. Você sabe tudo que está acontecendo na região, concorrência, etc. e tal. Mas o mais interessante era quando a gente chegava no tal cliente, né? Que era, às vezes, uma propriedade gigante e tal. Uma pessoa super simples, né, lá o dono do negócio e tal, a gente conversando, aí e o rapaz, né, que trabalhava comigo me apresentou, falei assim, não, mas André, eu queria entender o que você está fazendo aqui em Rondonópolis, aqui, e né, por que você veio lá de São Paulo para cá?
né? Porque você é do RH, né? Você não veio me vender nada aqui. Eu falei assim, não, é que se eu não souber qual é o teu desafio como cliente, qual é o desafio dele para te atender melhor, te dar os melhores produtos, fazer as coisas acontecerem para você, tudo que eu estou fazendo lá em São Paulo não faz o menor sentido. Eu vou fazer coisas totalmente desconectadas da realidade. Então, esse realmente, acho que a frequência depende de segmento para segmento, mas sair de vez em quando e a campo é fundamental. Você sabe que algumas vezes eu saí com vendedores e depois me gerou uma demanda no cliente mesmo, né? Ou seja, Patrícia, você pode vir falar aqui com os nossos líderes sobre desenvolvimento? E aí, o que acontece? O RH gerando valor no cliente final. Porque, claro, não tem problema nenhum. E aí, assim, puxa, a Tigre ofereceu uma pessoa de RH para vir falar com a gente e isso gerou valor para o cliente. Algumas vezes isso aconteceu. Então, eu acho que é importante a gente estar junto ali, entendendo, porque no final eu vou mostrar quais são as minhas práticas de RH e as pessoas vão olhar e vão falar, puxa, quero isso também. Então, isso vai gerando também pessoas com maior qualidade de RH, né? No final, eu me lembrei, Paty, que a gente já se encontrou num restaurante e você estava com o vendedor da Tigre. É isso mesmo. Acabei de me lembrar aqui. É verdade mesmo. Então, você come o peixe que você vende aqui. É verdade. Eu sou testemunha viva aqui. Eu só queria, antes da gente fechar, André, um dos teus pilares ali é gestão de resultados e você falou muito sobre dados. Né, e a gente vê uma tendência, né, grande aí das pessoas falarem sobre dados. Até minha realidade, o que eu percebo, né, é muito difícil você ter o dado. E é esse o grande ponto, né? Ou seja, como é que você faz uma estrutura para que você tenha bons dados para eu poder fazer a análise? É isso mesmo? Tem alguma dica para a gente ir mais rápido? Porque agora, assim, agora que eu tenho os dados, eu começo a provocar as minhas pessoas para fazer boas perguntas e boas análises. E aí o problema é, as pessoas não sabem fazer boas análises. Me ajuda aí. Tem alguma coisa que você está vendo? Eu acho, inclusive, que a parte de você ter os dados, apesar de ser, dependendo do porte da empresa, ela, obviamente, é complexo, envolve sistemas, etc. Mas é algo que, se você tem um bom parceiro, você consegue resolver, não vai ter 100% nunca, mas você chega ali num percentual aceitável, né, do ponto de vista dos dados que você precisa. Mas, por incrível que pareça, eu acho que o mais desafiador são as outras duas partes. Sim. Realmente, você tendo todos os dados, o que você faz com aquilo? Então, eu lembro, claramente de um exemplo, né? Eu com a minha equipe na empresa, né, onde eu trabalhava, e a equipe veio, né, André, olha, a gente entrou em contato com uma empresa e tal, para a gente ter aqui uma sistemática de dados e tal. Falei, espetacular, o preço, botaram lá o investimento, falei, olha, gente, não tem problema nenhum, né, a gente vê como é que vai pagar, etc. Só que eu queria saber uma coisa só de vocês, antes. Bom, o quê? Quais são as 10 perguntas que a gente precisa que sejam respondidas? Esquece os dados, esquece tudo que vocês estão falando aqui agora. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam de saber. Quais são as 10 perguntas que são essenciais, independente se vai ter sistema ou não, vamos imaginar que a gente tenha. E não vieram essas perguntas. É isso. Então, esse é o ponto. Olha, então tem um passo anterior, óbvio que a gente tem que trabalhar em paralelo, né? Mas o passo anterior olhe para dentro aí do seu RH e coloque quais as perguntas que eu deveria ter as respostas de forma contínua que eu não tenho hoje. Então, se você não tem ainda nem as perguntas, esses dados vão ser inúteis, né, para você. Né? E aí, depois das perguntas, vem a segunda etapa, né, que é como você vai fazer essas análises, né, porque podem ter análises cruzadas. Então, por exemplo, você pega lá um dado cru de turnover. Você tá, ok, turnover, mas eu queria saber agora o turnover de profissionais de alta performance. Aí deu lá um outro tipo de dado. Ok, então turnover de alta performance e líderes de
média e baixa performance. Vamos fazer um cruzamento para ver se as pessoas que estão de alta saindo, performance estão saindo, são lideradas por líderes de alta ou média ou baixa performance. Então, tudo isso são análises que, obviamente, tem que ser uma capacidade analítica que tem que ser desenvolvida, né? Eu gostei do exemplo do André, hein? É um exemplo interessante, né? Não, é super... E aí, né, a gente pode agregar, por exemplo, esse cara de alta performance, ele tá onde na faixa de remuneração? Porque muitas vezes é um cara muito bom e tá ganhando pouco. E aí, a gente faz muito essa análise lá, que é entender baixa performance que tá ganhando muito e alta performance que tá ganhando pouco. Então, assim... temos um problema aqui, como é que a gente vai, né? Como é que eu tiro essa pessoa que está de baixa performance e faço agregação de valor aqui para o negócio? Então... Eu achei legal porque, de fato, pessoas de alta performance gostam de trabalhar com pessoas de alta performance. Sim. Né? Então, achei o exemplo muito legal, muito pertinente. Muito bem. André, queria te agradecer muitíssimo aí pelo teu tempo. Olha, Paty, que episódio bacana, né? É isso aí, olha, eu acho que quem assistiu até o final, quem tiver até aqui, eu não tenho dúvida que saiu diferente desse episódio, né? Sim. Porque eu acho que você gerou muitas provocações aqui, André, e de uma forma muito assertiva, muito inteligente, muito prática, né, Paty? Então, acho que vocês dois, na verdade, né? A Paty aqui também dando exemplos da Tigre e trazendo insights. Então, queria agradecer muito, em nosso nome, aqui, meu, da Paty, da The Forces Company, a tua presença, André. Foi uma honra te receber. Esperamos te ver de volta aqui, tá? Então, né, Paty, já deixamos o convite no ar, porque fazendo isso a gente obriga o convidado a voltar. Não, mas tem um que seria... E não dá para dizer não. Exatamente. Mas você podia mesmo falar sobre o Transforme a Cultura na sua empresa, porque é um tema à parte aqui. Vamos fazer isso. Se o André se comprometer ao vivo aqui, aí não tem saída, entendeu? É escapatória, já está confirmado. Então tá combinado. Então, bom, para quem está acompanhando até aqui, fica de olho nos próximos episódios que o André vai voltar aqui e até lá navega na playlist aqui do programa, que são mais de 200 episódios de mais de 1 hora de duração. Então é um MBA de gestão de RH aqui, né, Paty? Então tem muito conteúdo legal para vocês. Tudo bem? Por hoje é isso. Um abraço a todos e todas e até o próximo Gestão de Pessoas.